Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente conversa sobre comunicação e também cidadania. E sempre temos aqui a honra de receber representantes de instituições fortes, representativas, que lutam por direitos e que também fazem a vida não só dos seus representados, mas também da sociedade melhor. E é com muita honra que eu recebo hoje o Camilo, presidente do Sincor São Paulo, uma instituição com mais de 80 anos de história. Camilo, é uma honra recebê-lo aqui, viu? A honra é toda minha, muito obrigado. O meu característico olá a todo o seu público, a toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. E o Camilo representa aqui o Sincor, está na presidência dessa importante instituição, que é o Sindicato dos Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo possui mais de 40 mil corretores de seguros, é isso? Perfeito, Fábio. Nós temos entre pessoas físicas e jurídicas uma proporção, a distribuição bem proporcional, praticamente 50%. 22 mil corretores de pessoas físicas e 21 mil pessoas jurídicas. Para o pessoal se situar, Camilo, este mercado é composto de quais atores? Bem, o tripé, né, é importante isso para o consumidor saber, que constitui o mercado de seguros, o setor de seguros é composto pela seguradora, né? Então é a que desenvolve os produtos, é que idealiza os produtos para atender a necessidade do consumidor. E quem tem a capitalização para pagar o seguro. Sem dúvida nenhuma, é a que tem as reservas técnicas para justamente garantir aquilo que foi o motivo da busca do consumidor por um seguro. É preciso dizer que é um mercado altamente regulado, altamente regulamentado. A agência que promove essa regulamentação do mercado de seguros é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e o mercado de seguros hoje compõe reservas técnicas da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de seguros, portanto, aí um incentivo bastante grande à poupança nacional. Então, nós temos as seguradoras, temos o corretor de seguros, né, que é o artífice dessa aproximação entre os produtos de seguros e, evidentemente, a você, ao consumidor, né? Você tem mais de 40 anos no mercado de seguros? Eu tenho exatamente 39 anos no mercado de seguros. Puxa vida, hein? Comecei em 1980, dia 30 de junho de 1980, o dia que o Papa chegou ao Brasil. E nesse dia santo deste dia santo que você começou na corretagem até hoje, o brasileiro ficou mais previdente? Um pouco. Ainda não desenvolvemos a chamada cultura do seguro como nós gostaríamos, mas eu tenho as minhas teses. Evidentemente que nós temos que fazer esse trabalho e fazemos. O Sincor São Paulo, inclusive, junto com o Sindicato das Seguradoras, tem um projeto muito legal chamado Vida Segura, é um app, um aplicativo, especialmente para falar com o jovem, que dá orientação financeira e securitária. Mas eu sempre digo que você só busca garantir um bem quando você o tem, né? Então, como o brasileiro ainda tem carências de muitos bens, né, à medida que isso se consolida, há o desenvolvimento da indústria de seguros em paralelo, né? Então, a frota de bens, de veículos aumenta, especialmente veículos novos, você aumenta a venda dos seguros de automóvel.
as residências, você tem aí hoje, a gente sabe, uma carência habitacional, tá? Na medida que a pessoa consegue constituir sua casa própria, ele, obviamente, vai procurar garantir, e assim sucessivamente. Camilo, quais são as principais armadilhas que o consumidor cai na hora de pensar em ter um seguro? Poxa, Fábio, quanto pertinente essa sua pergunta. Seguro, primeiro, não é um bem aspiracional. Ninguém acorda pensando em comprar um seguro. Ninguém põe meta de começo de ano, vou ter seguro disso, Boa vou essa, ter seguro boa daquilo, essa. não tem isso. Olha, vou incluir isso nos meus discursos, viu? Interessante. Né? Nas 7 ondinhas, ninguém pensa Ninguém em seguro. pede seguro. Mas namorado, dinheiro, tudo Todo pede, mundo né? pensa, né? E seguro, você veja que paradoxal, né? Porque seguro que é o garantidor de muitos desses sonhos, desses desejos. Verdade. Né? Enfim, então as pessoas compram seguro, mesmo tendo adquirido um bem, a realização de um sonho, como eu acabei de falar, mas não dá atenção devida ao seguro, porque não é desejo de compra, né? Então ele já compra assim, sem aquela predisposição ao entendimento. Tá. É um bem intangível. É diferente de você comprar uma gravata vermelha, vinho, e chegar em casa, o vendedor empacotou uma preta para você. Você vai na loja e troca naquele exato momento. Seguro, isso não ocorre. Você só tem a entrega do produto quando da ocorrência de um sinistro. E aí você não consegue fazer essa correção, então pode se frustrar a expectativa aquilo. Então, há que se ter uma atenção muito grande na contratação de seguro. Por isso, e aí não é puxando a sardinha para a minha brasa, que seguro necessariamente, consumidor, tem que ser adquirido pelas mãos de um corretor de seguros, que é o profissional formado, habilitado e especialista em atender essa sua demanda. A pessoa decidiu contratar um seguro. Quais são aí as atenções que ela deve ter? Primeira, então, procurar um corretor certificado pela SUSEP, não é isso? Sem dúvida, habilitado pela SUSEP. Segundo, achei meu corretor. Que mais que ela pode se atentar? Bom, o consumidor é o detentor do risco que nós chamamos. O bem é dele. Então, ele, melhor do que ninguém, sabe o que está em risco e como está em risco. Então, um automóvel, como é usado, por quem é usado, qual é o trecho que é percorrido. Uma indústria, o consumidor sabe muito bem quais sistemas protecionais que ele tem, o que ele produz, enfim. Isso tem que ser muito bem detalhado, muito bem exposto ao corretor consultor, para que o corretor busque no mercado, busque junto às companhias seguradoras o produto que de fato vai atender aquela necessidade e também apontar a ele o que eventualmente pode não estar coberto, porque às vezes determinados riscos não se tem a engenharia suficiente para aquele atendimento. Então tudo isso tem que ficar muito claro no momento da contratação. Então, consumidor, dedique a sua atenção para o momento da contratação. Perfeito. Avançando aqui, porque temos bastante pontos curiosos. Vamos falar um pouquinho de especificidades de alguns seguros. Um pouco conhecido, pelo menos na minha opinião, você vai me dizer se é mito, é o seguro de responsabilidade civil. O que é esse seguro e por que ele é útil, tanto para prestadores de serviços quanto para consumidores? Mais uma vez, você está sendo muito assertivo na sua pergunta. Responsabilidade civil na verdade, você garantir ou se garantir contra um dano que você possa causar a um terceiro, tá certo? Justamente por um ato da sua responsabilidade, voluntário, involuntário, enfim. Lamentavelmente, a busca por seguro de responsabilidade civil no Brasil não tinha sido muito acentuada no passado. Isso vem mudando, até porque a amplitude dos processos, do conhecimento judicial e tudo mais, imputa a pessoa a responsabilidade e aí ela vai ter que pagar via ações, processos advocatícios, enfim, processos litígios legais, terríveis. Né? Litígios, né? Então, o seguro de responsabilidade civil, ele tem como característica os atos que você, enquanto profissional, pode causar a um terceiro, na condução de um carro seu, danos que um produto que você venda possa causar a uma pessoa, uso e conservação de imóveis.
Nos Estados Unidos, que é o maior mercado segurador do mundo, o movimento de arrecadação de prêmios é da ordem de quase 60% de seguros de responsabilidade civil. Nós, aqui no Brasil, ainda temos uma demanda muito grande por seguros de automóvel, seguros de vida, mas vem se acentuando isso. Então, chegaremos um momento em que você, ao contratar um empreiteiro para a sua casa, você, evidentemente, vai perguntar a ele: amigo, você tem seguro de responsabilidade civil? Estamos distante disso? Estamos, mas estamos no caminho. Perfeito. Outra aplicação prática. O escritório de contabilidade, por exemplo, perdeu um prazo para receita, vem multa e tudo mais. Perfeito. Se aquele contrato está coberto com seguro de responsabilidade civil, ok, já tem aí menos danos, não é isso? Perfeito. Até o corretor de seguros tem que ter um seguro de responsabilidade civil. E nós, no Sincor São Paulo, oferecemos aos corretores associados nossos um seguro de responsabilidade civil a um custo subsidiado mais acessível a ele. Perfeito. Antes da gente avançar em mais um tipo de seguro, uma questão aqui levantada. Você me disse que o Sincor começou a instituir uma câmara de mediação e conciliação. É para ajudar nesses casos de clientes com seguradoras ou só dos corretores com as seguradoras em algum litígio? A nossa Câmara de Mediação e Conciliação, muito obrigado por me oportunizar falar sobre ela, foi constituída em meados do ano passado, de 2018. Ela não é uma Câmara setorizada, porque nós fomos homologados, inclusive, aqui pelo Tribunal de Justiça. Estamos no site do Tribunal de Justiça. Mas nós queremos, sim, ser especializados. Qualquer tipo de litígio, seja ele qual for, nós podemos atender. Mas, evidentemente, nós vamos dar atenção nos conflitos envolvendo produtos seguros, né? Com total imparcialidade, como, claro, qualquer Câmara exige, né? Mas é sim um trabalho que nós queremos fazer de valorização da instituição do seguro, de celeridade no processo e, obviamente, buscando levar ao consumidor o atendimento à expectativa que ele tinha ao adquirir um produto de seguro. Perfeito, esclarecido, avançando. Na hora de segurar o nosso veículo, existe a proteção veicular e o seguro veicular. O que é um e outro? Para mim, só existe o seguro de automóvel. Perfeito. Né? Proteção veicular, na minha opinião, ela não existe, não poderia existir e, lamentavelmente, é uma degeneração da vida imposta à sociedade. Seguro, como eu falo, é regulamentado. Veja há quantos anos você não vê um problema envolvendo seguradora, enfim. E já, como eu falei, temos as reservas, né? A proteção veicular é a busca de um atendimento quando a pessoa acha que o seguro está mais caro ou não cabe no seu bolso. Criou-se essa brecha e aí cria-se a sensação de estar comprando algo que lhe vai dar garantia, quando, na verdade, não é assim. Até porque é um processo de mutualismo, então todos terão que arcar com aquele prejuízo. No caso da seguradora, você paga um prêmio, se a seguradora tiver resultado ou não, ela não vai te cobrar um prêmio adicional, é aquilo, né? E não tem garantia nenhuma, totalmente contrária ao que se construiu ao longo de tantos anos no Brasil. Então, consumidor, eu sei que às vezes você pode não se achar atendido, achar caro, mas não caia nessa tentação, não, tá bom? Procure averiguar isso direitinho. Eu costumo dizer que proteção veicular é como a agiota no caso do banco, entendeu? Também não é legal. Então, quer dizer, pode parecer uma vantagem econômica de início, mas é problema. Pode parecer uma vantagem, mas é garantia de problema porque você não tem referência, não tem as garantias técnicas, não tem a quem recorrer, até judicialmente, porque a maioria delas não é empresa constituída, tá certo? Não tem nem CNPJ, então você não vai ter nem para quem reclamar. Abra o olho, consumidor. Avançando, qual tem sido a atuação do Sincor para que seja estabelecida uma legislação específica para essa pauta? Então, combater isso. Exatamente. Na verdade, o combate à proteção veicular é do aspecto legal, ok? Nós não queremos impedir o desenvolvimento econômico de nenhuma atividade em nenhum setor. Não teria cabimento isso. Porém... Até porque esse setor pode ser segurado, né? Sim, porém... Mas não é o caso. Até porque o objetivo é sempre o consumidor, claro. ok?
porém que seja algo legal, dentro da legislação. E o Brasil tem legislação securitária, né? E que funciona muito bem, por sinal. Então, há um projeto de lei, o 3139 de 2015, de autoria do deputado Lucas Virgílio, né? Deputado federal por Goiás, que está lá na Câmara, em processo, que é para regulamentar esse tipo de atividade. Se isso ocorrer, claro que é bem-vindo, claro que aí sim o consumidor terá garantias e, evidentemente, aí o próprio corretor de seguros vai distribuir esse produto também. Falando em legislação, a categoria conquistou aí uma vitória, e foi uma vitória da classe organizada, que foi a inclusão da corretagem, do corretor no Simples Nacional. Verdade. Conta como foi isso, Camilo. Isso foi uma luta de muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Outros presidentes que me antecederam também lutaram por isso, a verdade seja dita. Eu costumo dizer que eu fui o pé de coelho da história, acabou acontecendo na minha gestão. Quando da Constituição de 1988, no artigo 192, o corretor de seguros foi equiparado a um agente financeiro. Então, ele não poderia fazer a opção pelo sistema tributário simples. E nós vimos lutando com isso há muitos anos. Aí nós tivemos a sanção disso, a vedação, na verdade, disso por parte de governos anteriores, no apagar das luzes, né? Fernando Henrique, Lula, enfim. E acabamos tendo isso sendo sancionado ao final de 2014, né? Então, hoje, o corretor de seguros pode optar pelo sistema simples, que, evidentemente, ficou um processo muito mais justo tributariamente falando para ele e para ele poder empreender melhor o seu negócio. Falando em avanços também na categoria, o que você me diz desse atendimento online na contratação de seguros? Que isso tem tido mais voga, no sentido de que eu entro num site, já ponho meus dados, faço a cotação. Eu creio que com certeza deve ter corretores por trás disso, você me responde sim ou não. Mas ficou mais impessoal. Isso é um avanço, um retrocesso? O que é? Isso é sinal dos tempos, né? É a tecnologia chegando com todas as suas facilidades para o bem ou para o mal, né? Então, evidentemente, o consumidor, tanto de seguro quanto de outros bens hoje, ele tem uma autonomia nas suas escolhas. Eu digo que o consumidor hoje pode comprar o que, quando, de quem, quanto, basta ele pesquisar. Seguros têm suas particularidades, não é tão fácil. Não é a mesma coisa que você entrar num site de compra e comprar um tênis, uma gravata, tem suas particularidades, né? Então, existem corretores de seguros, claro, que já se adaptaram a isso, que promovem a venda online, que tem esta forma de abordar o cliente, né? Seguradoras que estão buscando também ter plataformas online, e o corretor de seguros, evidentemente, se adaptará a isso, como se adaptou a tantos outros processos de melhoras tecnológicas ao longo da sua história. E não há como frear isso, é o consumidor que está empoderado, mais do que nunca, do seu respeito, do seu direito de consumidor, né? Essa nova abordagem não prescinde o profissional da corretagem? Eu tenho certeza que não. Primeiro, pela característica do produto seguros, né, tá certo? E também ela talvez possa até fomentar ainda mais o mercado, né? Aquele não consumidor ainda pode, hoje, por características pessoais, ser um internauta usual, tal, frequentar o meio, comprar e depois ele, na evolução disso, querer um produto mais elaborado, mais qualificado para atender às suas demandas. Então, eu tenho certeza que o corretor de seguros fará parte dessa evolução e caminhará junto com o consumidor. Camilo, como está o trabalho do Sincor para desenvolver as aptidões dos corretores, cursos, treinamentos, enfim, atualizá-lo do mercado, técnicas de venda? Vocês têm esse tipo de trabalho? Temos sim, Fábio, temos sim, e este é um momento muito importante para isso, porque a sociedade passa por uma transformação, né? Os meios, as mídias sociais, enfim, de novo, nós estamos nos entendendo autônomos, empoderados das nossas decisões, né? E as profissões têm que se adequar a isso. E a corretagem de seguros, a intermediação da corretagem de seguros não é diferente, como outras. Então, o corretor tem que sim ter esse primeiro entendimento. Então, nós, de longa data, desde que iniciamos a nossa gestão à frente do Sincor São Paulo, em 2014,
empunhamos a bandeira do empreendedorismo, a pessoa tem que se ver como um empreendedor da corretagem de seguros, pensar com a cabeça de empresário, que vai levá-lo a esta visão ampla do que ele tem que se adaptar, né? Então, sim, nós estamos defendendo isso. Nós temos uma universidade corporativa chamada Unicincor, que nós queremos esse ano emparcerar com alguém do setor que tem uma expertise maior do que o nosso, para a gente poder ampliar esta oferta de cursos à distância, os famosos EADs, com uma capacitação mais atual, mais moderna, modernizar a nossa grade, com um trabalho de consultoria para o corretor de seguros, exatamente quem você é, o que você quer ser, como você pretende ser. Então, o Sincor São Paulo quer sim, estará ao lado do corretor de seguros nesta transição. Eu falo que é um êxodo, né? Nesta transição, nesta condução do corretor de seguros por este momento de transformação. Estaremos lado a lado do corretor de seguros e eu tenho certeza que o corretor de seguros também estará conosco nesse processo. Até a Terra Prometida. Até a Terra Prometida, com certeza. Camilo, você mesmo escreveu livros para corretores, né? Escrevi. Eu tive a oportunidade de escrever 2 livros, né, que tratava basicamente por inteligência de vendas, né? Um nós denominamos vendas evolutivas e outro vendas progressivas. É um trabalho embasado na minha própria experiência profissional, com uma grande assessoria também à época, com parceiros. Num deles eu tive o apoio, primeiro, me permita falar, da companhia Porto Seguro, e no outro tivemos o apoio da Bradesco Seguros, aonde nós procurávamos levar para o corretor de seguros justamente este entendimento. O corretor de seguros tem uma característica muito peculiar, que é o acompanhamento da vida do consumidor. A nossa relação com o consumidor é longeva. Dificilmente você muda o seu corretor de seguros. Então, eu acompanho você no momento em que você sai da faculdade, se estabelece como profissional, casa, tem filhos. Então, nesta sua evolução pessoal, diversas serão as suas necessidades. E cabe a mim atentar a elas e te oferecer o produto certo no momento certo. E isto não mudou, corretor de seguros. Também não mudou, especialmente para você, consumidor. Então, saiba identificar as suas necessidades. Então, é uma relação que fica mais até saudável nesta relação de oferta e de consumo, entendeu? Como você citou a Bradesco Seguros, vou usar um slogan deles, vai que. Vai que as pessoas não conhecem o conceito básico de venda evolutiva e venda progressiva? Explica para nós. Justamente essa questão. Às vezes, você oferecer um seguro de vida para um jovem de 18, 19 anos, naquele momento ele é totalmente refratário àquilo. Claro. Isso é natural. Sim. Né? É impossível imaginar um jovem de 18 anos pensando nos riscos da vida, vou morrer. Isso não existe. Mas na medida que esse jovem vai amadurecendo e no primeiro momento que ele casa e tem filhos, é natural que ele perceba isso, que ele queira isso para si. A oferta de uma previdência privada. Então, as ofertas elas têm o momento certo, mais adequado para ser mais palatável, para ter uma mínima noção de ser aspiracional. E essa sensibilidade é o corretor que deve ter. Totalmente o corretor. Essas são as vendas que evoluem e progridem com Exatamente. o comprador. E esta é a nossa proposta quando levamos a eles estes livros. Avançando aqui nos temas, o Sincor é um sindicato e também está aí respirando os ares das mudanças trabalhistas. Primeiro impacto, corte de receitas. Como estão lidando com isso? Então, nós já tivemos que lidar com isso quando fizemos essa conquista do Super Simples, né? Cabe aqui eu também nominar, à época, o deputado Armando Virgílio, que foi quem realmente encabeçou esse processo, mas nós temos que defender os interesses dos nossos representados e não da instituição. Porque com o alocado no Simples, ele não precisa necessariamente... Não precisa pagar quando ela era obrigatória, ele deixou de pagar. Exato. Vocês cortaram na carne, defendendo da categoria, é isso? Carne, literalmente. Então, quando nós tivemos essa conquista, aquele que aderir ao sistema tributário simples não é mais obrigado a pagar a contribuição sindical pessoa jurídica, passou a ser facultativo. Então, nós já tivemos esta perda para as instituições a partir de 2015, mas esse ganho para os representados. Agora, com a reforma trabalhista, enquanto
uma entidade patronal, claro que nós temos que defender o que produz melhora para o empregador, e especialmente que não produza prejuízo para os empregados, como foi essa reforma trabalhista. Mas aí também o imposto sindical passou a ser facultativo. Então a gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar no processo de manter a nossa estrutura, manter situação financeira que nos permita manter a representatividade da nossa classe, da nossa categoria. E isso é necessário que se tenha, porque no momento que você não tenha mais as entidades representativas, você perde interlocução. E, ao perder a interlocução, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para governo, fica ruim para entidades, fica ruim para categorias profissionais, fica ruim para a sociedade, para o consumidor, né? As entidades têm que ser mantidas e nós estamos demandando todos os esforços para nos reinventarmos, nos reestruturarmos e mantermos a nossa representatividade. O caminho seria prestação de serviço? Não tenha dúvida, Fábio. Nós temos que ser percebido pelo nosso representado como algo que seja útil no seu dia a dia, na sua escalada de sucesso, na sua enfrentamento a desafios, no seu apoio à visão de oportunidades. Nós temos, sim, que agregar no dia a dia do nosso representado, com serviços, com capacitação. Ele tem que nos perceber assim e estar conosco. Afinal, um dos seguros do corretor é ter um sindicato forte, né? Opa, gostei dessa. A importância, mesmo a importância de pagar o seu próprio seguro é ajudar o sindicato. Olha, gostei dessa, viu? Você vai me permitir... Direitos autorais concedidos, pronto. Obrigado. Eu aqui não quero royalties, viu? Já declaro que os dispenso com muita honra para a categoria. Brilhante essa sua frase. Perfeito. Avançando, eu não poderia deixar de falar desse tema em instantes finais, Camilo, e eu quero deixar uns minutos para você também falar com o nosso público, mas você foi candidato a deputado estadual? É verdade, fui. Isso. A política está na veia? Vai continuar essa caminhada? Você foi muito bem votado, 20 mil votos aqui no estado. Foi a primeira eleição? Primeira eleição, primeiro momento que eu me filiei a um partido. Eu acredito que é uma evolução natural, né? Essa coisa da política, a política é um instrumento fantástico, é um instrumento que produz melhora coletiva, é um instrumento que produz as nossas melhoras pessoais. A política melhorou muito como homem, desde que seja praticado na sua essência, né? Houve uma degeneração muito grande do entendimento que a política, graças a Deus, o Brasil está passando por essa transformação de entendimento. As eleições agora deixaram bem claro isso. E eu fui acentuando ou desenvolvendo essa vocação minha ao me inserir na política setorial, que é fazer política, e esta migração para a política partidária, política maior. Eu me dediquei a isso por acreditar que eu poderia e posso contribuir bastante para a sociedade, não só para o meu setor. Tive essa inserção, tive essa ótima votação, muito obrigado a todos aqueles que me apoiaram. Agora, o futuro ainda estou avaliando o que eu vou fazer. Tenho que me concentrar, nesse momento, na categoria e no 5 Horas São Paulo. Mas os voos aí também têm como objetivo ter mais um representante da categoria em algum parlamento, é este? Sim, evidentemente, quando você tem um cargo eletivo, você atende a tudo e a todos, né? Então, é evidente que se eu tivesse deputado estadual, eu teria um olhar natural para a minha categoria, afinal de contas, eu sou corretor de seguros e sempre serei, mas também tinha um olhar muito ampliado para as carências da sociedade de uma forma geral. Camilo, uma honra recebê-lo aqui. Antes de encerrarmos definitivamente, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, viu? Bom, Fábio, muito obrigado pelo seu programa, muito obrigado por essa mensagem que você leva e eu quero aqui deixar uma mensagem de uma expectativa muito boa para esse novo Brasil. Na minha campanha, eu dizia que o brasileiro não pode mais se esconder atrás do erro coletivo. Se todo mundo erra, vou errar também. Ou seja, se eu furo a fila, vou furar também. Se jogo papel no chão, vou jogar também. Deu no que deu. Se todo mundo rouba, vou roubar também. O brasileiro não pode mais se permitir cair nessa tentação. É momento de nós praticarmos o acerto individual. Vamos praticar isso. Vamos exigir daqueles que estão nos representando, mas vamos ter a nossa postura adequada também. Muito obrigado. Ótimo ano para todos nós. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado, Fábio. Obrigado. Esta foi mais uma edição do programa Mídia Cidadã e eu quero convidá-lo a continuar assistindo à programação
das mais de 70 emissoras públicas que distribuem o nosso programa no estado de São Paulo e também, claro, do nosso Com Brasil, o canal comunitário nacional. Porque tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Um forte abraço e até breve!